Nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que já está por aqui. Tudo bom, Fabrício? Bom dia. Bom dia. O Conselho de Segurança da ONU tem uma nova proposta de cessar fogo na guerra entre Israel e Hamas e desta vez não é uma proposta que tende a ser afastada num primeiro momento, quase que sem análise, porque ela vem dos Estados Unidos, um aliado ou aliado de Israel, né? O grande aliado de Israel, sem sombra de dúvida. E aí? Bom dia para você novamente, para a Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje tem uma votação de uma proposta de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, que é da Argélia. E essa proposta deve ser vetada, inclusive pelos Estados Unidos. A gente lembra que os Estados Unidos é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, então qualquer membro permanente que vote contra uma resolução, essa proposta automaticamente é rejeitada, é negada. Por conta disso, os Estados Unidos já estão programando essa proposta, ela ainda está na fase ali de compactação, ela está sendo definida, as arestas todas, e deve ser apresentada em breve, ainda sem uma data para votação definida. Mas a questão é um movimento novo vindo da Casa Branca, vindo da diplomacia americana, envolvendo esse conflito na faixa de Gaza. Primeiro, qual que é o problema envolvendo essa resolução que está sendo apresentada e que deve ser votada hoje, ao meio-dia, da Argélia? Os Estados Unidos e outros países questionam que a Argélia não condena a ação do Hamas diretamente e, portanto, dizem que isso facilitaria os palestinos, seria ali uma coisa muito mais para um lado do que para o outro. Agora, a proposta que deve ser lançada pelos Estados Unidos, ela fala pela primeira vez em cessar fogo. É um termo que o governo americano ainda não tinha utilizado, se recusava a utilizar, inclusive, nas negociações, porque acreditava que isso de fato favoreceria o Hamas e colocaria ali certos empecilhos nas negociações entre Israel e o grupo palestino. Mas agora a situação muda um pouco. O próprio presidente Joe Biden, na última semana, chegou a admitir ter usado esse termo em conversas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que sinaliza uma espécie de flexibilização da política estrangeira norte-americana em relação à ação de Israel na faixa de Gaza. Isso porque, como a gente tem destacado aqui repetidamente, há um grande temor da comunidade internacional envolvendo a crise humanitária que tem por lá. A comunidade internacional reclama muito, ou pede, melhor dizendo, que Israel tenha todo o cuidado com a vida de civis na faixa de Gaza, que poupe o máximo possível a vida de civis. E aí a gente tem, então, essa questão envolvendo agora um novo projeto de cessar-fogo que pode ser votado em breve. O Conselho de Segurança mudou, inclusive, né? Até o ano passado o Brasil integrava ele como membro rotativo, agora não faz mais parte. Esse é um conselho que a cada 2 anos os membros rotativos mudam. O Brasil não faz mais parte, mas outros países fazem sim. E, claro, os membros permanentes estão lá em definitivo. Esses membros permanentes podem agora estar um pouco mais flexíveis, um pouco mais abertos a aceitar essa proposta americana que garantiria um possível cessar-fogo e aí, quem sabe, chegar ao final deste conflito. Há um outro temor muito grande também na cidade de Rafah, porque lá, neste momento, Rafael, estão mais de 1 milhão de palestinos, daqueles 2,3 milhões que vivem na faixa de Gaza. Foi todo mundo para lá orientado por Israel, né? Saiam do norte e sigam para o sul, né? Justamente. Só que agora o governo israelense fala em realizar uma ofensiva nessa cidade, em Rafah. E aí não tem para onde ir, né? Não tem mais para onde ir. E ali, segundo Netanyahu, segundo informações do exército israelense, esse é o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Por isso essa ameaça. Ontem a gente falava que o exército israelense estava dando até o Ramadã, o começo do Ramadã, agora no comecinho de março, para que os reféns sejam devolvidos para Israel e assim evitar essa ofensiva em Rafah. Sim. Se isso não acontecer, pode ter algo muito grave por lá. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito disso. Zé Maria, o equívoco cometido pelo presidente Lula, o gravíssimo erro de estabelecer como régua o Holocausto para criticar o avanço de Israel sobre a faixa de Gaza, fez com que a gente deixasse de discutir um outro ponto importante, que é o excesso de violência cometido por Israel naquela região do mundo. Me parece que começa a surgir uma espécie de, não sei se um convencimento, mas uma tese majoritária que envolve, inclusive, o grande aliado de Israel, os Estados Unidos. Quando se fala em 10 mil crianças mortas, não é? Talvez seja a hora, eu estou sendo irônico aqui ao usar o talvez, melhor retirá-lo, evidentemente, mas é a hora de parar para conversar, né? E ver de que forma é possível atender também
a preservação da vida de tantos civis que não param de morrer e podem morrer ainda em maior número se acontecer isso que o Fabrício estava anunciando aqui, que é Israel avançar sobre Rafah, para onde mandou as pessoas para que elas ficassem em segurança. Então, aquela declaração do presidente Lula acabou inviabilizando uma discussão que parece, de fato, ganhar corpo, né? Exatamente, tirou o Brasil da possibilidade de participar desta intermediação, né? Olha, Rafael, toda guerra, absolutamente toda, é cruel, sangra e provoca injustiças e mortes, né? E ficam como cicatrizes na alma de um povo. A guerra deve ser muito bem pensada antes de iniciada, porque é muito difícil de parar. Veja bem, eu falei aqui desde o início dessa guerra sobre a situação do Hamas. O Hamas é que provocou a guerra e está agora se colocando como vítima. O Hamas matou inocentes, matou crianças, sequestrou e tem até hoje sequestrados. Não são prisioneiros de guerra, são reféns, são sequestrados. Adolescentes, jovens, né? E teve a primeira vitória, porque conseguiu uma incursão no território israelense, coisa que não acontecia, porque a vigilância era muito alta. Aí veio a segunda parte da guerra, que é a demonstração de organização, uma organização militar e principalmente de resistência na faixa de Gaza. Mostrou isso. E agora vem a terceira parte da guerra, que o Hamas está demonstrando, que é a força da guerra de comunicação. É uma novidade. Lá na invasão da Rússia na Ucrânia, a gente viu que essa guerra de comunicação prevaleceu. O Zelensky mostrou ao mundo que tem razão e isso levou a apoio, né? E neste caso está ao contrário. O Hamas está se colocando como massacrado, como vítima e convencendo o mundo a esse ponto do principal aliado. Estados Unidos e Israel têm uma aliança antiga. Os dois desenvolvem aí aparatos militares muito importantes, uma evolução no desenvolvimento de tecnologia militar e na arte bélica, né? Vários setores de comunicação e desenvolvimento de proteção. E agora os Estados Unidos estão propondo o cessar-fogo. É derrota para Israel. Conviver com um vizinho como o Hamas é a pior situação, é a possibilidade de repetir no futuro o que o Hamas fez recentemente naquela rave, né, no universo paralelo. Então agora Israel não pode retroceder, porque seria uma derrota. E os Estados Unidos estão fazendo essa solicitação oficial, não é mais em conversas oficial. Então a gente vê que cada vez mais a guerra da comunicação está valendo. E no meio desse tiroteio de comunicação é que entrou o Brasil com essa história de comparação absurda. Para se ter uma ideia, o Hamas gostou. E se o Hamas gostou, é sinal de que houve mesmo ali um exagero e cruzou uma linha, não sei se vermelha ou verde.